Fala jogador, tudo bem? Peçanha aqui para mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a atualização que está vindo aí no dia 19 de junho, a atualização de aniversário do Diablo Immortal. Cara, o vídeo tá imperdível. Veja o vídeo completo. A gente fez uma organização para você ter uma visibilidade melhor e entender cada tópico, tá? Porque a gente tá no site da Blizzard chinesa. Então, a gente organizou tudo direitinho para você entender tudo e traduzimos tudo para você. Não podemos esquecer que a nossa tradução, as imagens ali traduzidas, é de acordo com a nossa parceria com o Panqueca News. Panqueca, como sempre, muito obrigado. E vamos pro vídeo. Jogador, começando aqui o nosso vídeo, a gente vai conversar sobre essa grande atualização. Essa atualização que está sendo do dia 19 de junho de 2025, a atualização de aniversário do Diablo Immortal, e ali a gente tem esses tópicos que a gente vai conversar, vai destrinchar eles mais para frente, que é vinda de novas gemas, tá? Tanto de 5 como de 2 estrelas, como de 1 estrela, lendários míticos, que, poxa, eu acho que isso é muito importante para a gente conversar, a diferença que vai ter com esses lendários no jogo e a importância de você tentar conseguir pegar 900, tá? O evento que eu quero que vocês pensem, na parte do evento, foquem muito para vocês não perderem a data do evento, que é o quê? O evento do item de conjunto, tá? E que vai estar vindo aí sobre a questão da história. Todas as imagens, como eu coloquei mesmo para vocês, estão traduzidas, tá? Apesar de terem sido tiradas do site chinês, mas estão traduzidas graças ao nosso Panqueca News. E isso é muito importante porque a gente está cada vez mais melhorando aqui para trazer um conteúdo de maior qualidade para vocês. Jogador, dando aquela pausa rapidinho no seu vídeo para a gente conversar sobre essa nossa nova parceria que a gente está tendo, que é com a comunidade Hub. Gente, não tem espaço melhor, seguro e para você evoluir no game, né? Olha, lá você tem bate-papo, você tem sua comunidade para cada classe, então não importa a classe que você tá, você tem serviços, você tem a comunidade do canal do Peçanha e sem contar aqueles sorteios maravilhosos que vão estar saindo pela comunidade Hub e a gente vai estar transmitindo aqui para vocês. Não tenha dúvida. Link no comentário e na descrição do vídeo. Se você quiser crescer com segurança, quiser evoluir no seu Diablo Immortal, vem com a gente. Vamos para a comunidade Hub. Eu já tô lá, hein? Te aguardo. Fui! Então, jogador, no nosso primeiro tópico, a gente vai falar sobre as gemas novas, tá? A gente vai ter uma gema de 5 estrelas, que ela é de dano. A gente vai ter uma gema de 2 estrelas, que ela é defensiva. E a gente vai ter uma gema nova de 1 estrela, que é de dano também. Então vamos conversar um pouco sobre as gemas novas, que agora a gente pode falar com maior propriedade, e até pela tradução que a gente está tendo aí, porque saiu no site chinês, né, da Blizzard. Então vamos lá, a gema de 5 estrelas que eles colocam aqui, ela vai ter como se fosse uma fúria, né, fúria de sangramento, que ele coloca aqui na tradução, e essa fúria de sangramento, ela vai ter uma recarga a cada 20 segundos, tá? Então ela dura 6 segundos e após esses 6 segundos ela vai ter uma recarga de 20 segundos. Então o que acontece quando você estaria nessa fúria de sangramento? Você vai ter um aumento de dano e um aumento de dano crítico, tá? E você vai perceber que aqui na tradução ele coloca que ela tem esse aumento de dano e aumento de dano crítico durante 3 segundos. Então, o que seria isso? Porque eu entendi. Apesar de a fúria de sangramento durar 6 segundos, o inimigo que for acertado, ele só vai tomar esse dano aumentado durante 3 segundos. O que me preocupou foi a questão dele ter colocado 10% desse aumento de dano. Então a gente não sabe se esse 10% ele vai ser com a gema no grau 10 ou se esse 10% ele vai ser com a gema inicial. Não temos noção
do que seria esses 10%, mas o que deu a entender que ele coloca que vai ser só 10% do seu dano que vai ser aumentado. Então não vai ser aumentado o dano todo, tá? Isso é muito importante. E a segunda parte, ele diz o quê? Que você vai ter um acúmulo de 4, né? Então eu acredito que seja 4 plays ou até 4 vezes vai se acumular, né? Eu não sei, não deu para entender exatamente, mas você vai ter um acúmulo de 4 até um aumento de 4 vezes, tá? E o que acontece? Você, dentro dessas 4 vezes, você vai ter um aumento de chance crítica. Então, você conseguiu chegar nesse proc de 4 vezes, você tem um aumento de chance crítica ali. Então, essa seria a nossa gema de 5 estrelas. A nossa gema de 2 estrelas, ela vai ser uma gema que o quê? Quando você tomar dano, ela vai gerar um escudo à sua frente. Eu acredito que vai ser um escudo parecido com quem joga Vigília ou quem joga guerras de quinta e de sábado, que você tem aquela magia que você coloca um escudo à sua frente, um escudo amarelo. Eu acredito que vai ser nessa linha aí. Vai aparecer um escudo na sua frente. Esse escudo ele vai ter uma duração de 6 segundos, tá? Durante esse período que você tiver com um escudo na sua frente, a segunda ativa dela vai ser o quê? Você vai ter uma redução dos efeitos de controles que você tomar, tá? Mas isso é muito importante. Esse escudo ele vai ser à sua frente, então você vai ter uma chance também de bloqueio, tá? Isso faz parte da primeira ativa, uma chance de bloqueio maior, tá? Quando você tiver com o escudo à sua frente, mas uma chance de bloqueio frontal. Ele é bem específico aqui na tradução, é frontal. Então, dano pelas costas continua sendo normal. A gente indo para nossa gema de 1 estrela, ela vai ser uma gema de quê? De aumento de dano. Como é que vai ser esse aumento de dano? Só que é um dano de habilidade. Cada habilidade que você ativa, essa habilidade ela vai ter um aumento de dano durante 3 segundos. E isso é muito interessante, tá? Agora a gente precisa entender se vai ser vinculado à ativação de habilidade ou se por você ativar uma habilidade, todas as outras ela vai aumentando esse dano. E esse dano pode ser aumentado até 10 vezes, tá? Isso é muito legal. E a segunda ativa dela, que seria o quê? Que além de você ter o aumento de dano, você tem a redução de recarga da habilidade, só que ele não é específico. A gente não sabe se é a habilidade que você está ativando ou se essa redução de recarga vai ser para todas as habilidades. Então, eu achei uma gema de 1 estrela bem interessante mesmo, mais interessante do que a de 2 estrelas. Eu estou percebendo que é uma tendência da Blizzard de ter gemas de 1 estrela interessantes, tá? Eu achei bem forte, no meu ponto de vista. É lógico que a gente tem que ver quando a gema vier, qual vai ser os percentuais, tem que fazer os testes e valer a pena, tá? Tanto isso que eu estou falando é para gema de 1, de 2, quanto para gema de 5 estrelas. Mas esse seria o vazamento que a gente teve ali das gemas que vai vir novas, tá? Mas se a gente parar para pensar, segura o que eu vou estar trazendo agora para você dos lendários míticos. Então, falando sobre os equipamentos lendários míticos, jogador, o que a gente precisa focar mais? A gente precisa entender o seguinte: esses equipamentos lendários só vão ser dropados no level 900, tá? Então, abaixo do 900, a gente não tem chance de dropar eles. Então, eu vou dar destaque e vou comentar sobre alguns pontos importantes. Primeiro ponto, eles vão ter, vão ser 5, na tradução ele coloca 5 peças novas, tá? Então, mas eu acredito que sejam 5 habilidades novas, deve ser muito na linha dos itens tanto de Fenda do Medo, quanto os itens que dropa no Abissal, tá? Então ele deve ter algumas habilidades novas, que essas habilidades elas devem ser tipo habilidades de set, tá? Que elas vão se somando. Segundo ponto, você consegue craftar eles usando 100 fragmentos míticos, tá? Ou você tem uma pequena chance de drop. Isso também é muito importante. E o quarto ponto, né? Seria a questão que eles seriam os itens com 4 atributos
e com a maior taxa de combate do jogo, tá? Ele até utiliza outro nome, né? Ele bota aumento de combate, né? A gente acredita que seja taxa de combate mediante a tradução. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Primeiro ponto, a gente pode fabricar eles, legal. A gente vai precisar utilizar 100 fragmentos míticos para fabricar. Mas aonde a gente consegue dropar esses fragmentos míticos? Pelo que eu consegui entender ali, a gente vai conseguir dropar nos infernicários, quer dizer, fazer infernicário provavelmente vai ter chance de drop. Deu para entender ali, baú do tesouro, eu não consegui relacionar se seriam baús de dentro do mapa ou se seria aqueles baús grandes, sabe, que tem 4 pessoas para clicar, aqueles baús grandes, ou se seria do códice, sabe, quando você tem o códice que você vai abrindo aqueles baús, se você ganharia dali. Eu não consegui, tá ali, botou ali na tradução baú de tesouro. Então, seria uma fonte de drop dos fragmentos místicos. Masmorra, você vai conseguir dropar fragmentos místicos de masmorra, e eu acredito que possa ter outras coisas também que possa ter chance de drop. Isso a gente só vai ter uma noção real quando vier mesmo uma atualização para o jogo, tá? Isso é para a gente ter o drop do fragmento mítico, para você conseguir construir a peça mítica, né? O lendário mítico. Agora você tem uma pequena, ele é bem específico, uma pequena chance de drop ali na tradução, tá? De você dropar o item completo. Aonde você teria essa pequena chance de drop? Vocês vão ver que está em inglês ali, só que aqui na nossa eu consegui traduzir, tá? Teve alguns que eu não consegui entender, então eu não coloquei na tradução, eu coloquei só os que eu consegui entender. Então ali a gente tem o desafio do infernicário, tá? No desafio do infernicário você tem uma pequena chance de ter o drop do item completo, tá? O reino do pesadelo, eu não entendi o que seria. Eu acredito que seja a masmorra do diabo. Por isso que eu até coloquei o reino do pesadelo, porque eu acredito que seja aquele item que a gente tem chance de dropar do diabo, né? Que a gente faz ele uma vez por semana. Caçadas aprimoradas, você vai ter chance de dropar, uma pequena chance de vir um item mítico. Fenda do Medo, também você vai ter uma pequena chance de vir um item mítico. E o Abissal, você também vai ter uma pequena chance de dropar o item mítico. Eu não coloquei o Ereban e nem os outros pontos porque eu não consegui, através da tradução, entender ali se teria. Então, se você souber, ou de algum outro local que a gente não comentou aqui ou conseguir entender na tradução, coloca nos comentários pra gente, divulga aí pra gente compartilhar e cada vez mais ter uma informação de melhor qualidade. Uma coisa que eu achei importantíssimo e maneiríssimo, agora a gente vai ter 4 atributos. Então ele fala de 4 atributos, quer dizer, provavelmente então nesses itens míticos a gente vai conseguir ter fortitude, determinação, força e vitalidade. Então isso dá a entender do seguinte, nos itens míticos, o que seria um item fraco? Seria um item de 3 atributos. Então isso que está dando a entender, não tem nada específico falando que o mínimo vai ser item de 3 atributos, mas é o que está dando a entender, porque se o máximo é 4 atributos, com a maior taxa de combate do jogo, então a gente entende que o mínimo seria 3 atributos. E espero que sim, seria algo maneiríssimo. E, como eu coloquei para vocês, ele vai ser como se fosse um item de 7, que deu a entender aqui, não podemos confirmar, que seria o seguinte, o item de 7 quanto mais peças você tiver de itens míticos, mais a gente consegue ter uma qualidade melhor da habilidade. A habilidade seria ampliando, né? Tipo assim, um item de 7 é o que eu entendi, tá, jogador? Um item de 7, ele daria uma força no item, com 2 itens míticos na build. Ele daria, aumentaria a força em 2 vezes, 3 itens 3 vezes, e assim iria, tipo como se fossem os itens da Fenda do Medo, tá? Isso eu achei algo surreal. Então, partindo para a gente conversar sobre o evento de conjunto, falando sobre o evento dos itens de conjunto, a gente vai ter 3 pontos, né? Eu vou explicar para você o evento,
Vou dar um exemplo de como eu acho que vai funcionar o evento na linha de drop, pelo que eu entendi aqui na tradução. E vou deixar uma observação muito importante que já deu para perceber, que eu coloquei até em vermelho aqui em cima. Então vamos começar pelo que é importante. O evento é temporário, tá? Esse evento ele vai até o dia 25 de agosto, vai começar no dia 19 de junho e vai até o dia 25 de agosto. Então aproveite esse evento. Isso é muito importante para você que está querendo ajustar os seus 7 verdes. Então assim, vai ser algo muito importante para os itens, para você conseguir ajustar todos os seus itens de conjunto, todos os seus sets, tanto para PvE quanto para PvP. Esse é o momento. Então aproveite esse evento. Segundo ponto, como é que ele vai funcionar? Você vai poder escolher o item de conjunto, pelo que eu entendi, da masmorra que você vai estar fazendo. Não dá para entender, não consegui entender se é uma masmorra específica ou se é na masmorra aleatória. Mas acredito que seja na masmorra específica. Tipo assim, a gente escolhe na Namarri, eu quero um item de conjunto X que drop na Namarri. Foi isso que eu entendi. E como é que seria essa questão de drop? Agora eu vou passar para vocês um exemplo, porque ele não dá valores exatos, eu vou passar para vocês um exemplo pelo que eu entendi. Ele funcionaria da seguinte forma: você escolheu o item lá que você quer que drop, exemplo, na Namarri. Aí, esse item, a primeira vez que você for fazer a Namarri, ele vai ter uma chance pequena de drop. Vamos supor, vamos colocar essa chance de 25%. Então, a primeira vez que você vai fazer, você vai ter uma chance de 25%. Não dropou a primeira vez. Aí você faz a Namarri de novo. Na segunda vez, você vai ter uma chance de 50%, tá? Aí você faz a Namarri e ele não dropou. Na terceira vez, você teria uma chance de 75%. Ainda fez a Namarri, não dropou novamente. Na quarta vez, você entraria já com uma chance de 100%. Então aí você teria 100% de chance que você sabe que aquela vez vai dropar o item que você quer. São 4 vezes, esses números aqui é tudo uma simulação, é tudo um exemplo. A gente só sabe o seguinte, o que eu deu para entender aqui na tradução, que é o seguinte, que você vai chegar ao ponto de você ter 100% de chance de dropar o item que você escolheu. Então aproveite bem esse evento. E o melhor de tudo, você está achando que parou por aí nessa atualização que está vindo agora? Aguarda, segura aí, olha o que está vindo aí. Então, a gente está tendo agora um novo conteúdo da história, com um novo chefe. Esse novo conteúdo, ele é PvE, tá? Não vai ser um conteúdo PvP, vai ser um conteúdo PvP. Então, PvE vai ser voltado sempre para 100% para lore, tá? Ele deve estar atrelado, esse novo conteúdo da história, aos drops e as novas dificuldades. Quando eu falo drops, deve ter alguma coisa ali falando do item mítico, eu acredito, tá? Ou alguma lore da parte falando sobre a gema nova, alguma coisa vinculada ali, atrelada. Acredito que vai ter a liberação de uma parte do novo mapa, entendeu? Que o último mapa lançado, ele não foi 100% lançado. Eu acredito que vai ter uma parte dele, ou todo o mapa sendo lançado agora, nessa atualização do dia 19. Mas eu quero deixar uma observação muito importante aqui. Não ficou muito claro, eles não foram 100% claros nas informações dessa parte nova. O que eles deixaram bem claro é o seguinte, que vai ter um novo chefe e que vai estar vindo nova linha, né? Eles vão estar continuando a história, a parte narrativa da história. Então, com tudo isso que eu trouxe para vocês, a gente vai fazer aqui vou estar recapitulando e vou estar deixando a dica bônus, que eu não falei lá atrás, que muita gente, ou você que já foi apressado, já fez o comentário, eu vou estar colocando aqui para você, para saber se você assistiu até agora, tá? Então vamos lá. Na questão da dica bônus, ela já vai entrar na linha do que a gente conversou. A gente conversou sobre as novas gemas, as 3 novas gemas de 5, de 2 e de 1 estrela, tá? Que eu quero que você se prepare. Por quê? Porque aqui tá a dica bônus. A gente vai ganhar uma gema de 5 estrelas. Então, ela vai ser uma gema 2/5,
Eu tô deixando para falar aqui agora para ver se você assistiu o vídeo até esse momento. Então ela vai ser uma gema 2/5, mas ela vai ser uma gema 100% grátis pra gente, que a gente vai estar ganhando ela. Isso eu achei bem interessante, tá? Isso foi algo que pô, Blizzard, foi top demais, achei maneiro você dar essa gema de 5 estrelas, né? Tudo bem, 2/5, mas você dá. Eu achei top demais, até pra gente ter uma noção de testes, de como é que a gente vai posicionar essa gema de 5 estrelas novas. Na questão dos equipamentos lendários míticos, eu vou deixar uma dica aqui para vocês nesse ponto. Seguinte, guardem as suas experiências, não recolham códice. Por quê? Porque quanto mais você tiver experiência, se você estiver na sombra, evita recolher a experiência tanto da Guerra das Sombras, de quinta e de sábado, entendeu? Mas pessoal, eu vou estar deixando um item ali para trás naquele momento. Sim, mas assim, é para você tentar chegar no 900 o mais rápido possível. Então o foco ali é você tentar alcançar o 900, porque você vai conseguir ter os melhores itens, né, com as melhores taxas de combate e os itens com 4 atributos, que eu acho que vai ser uma coisa bem legal. E eles não falam das magias, mas pode ser que as magias também sejam 4 ou mais magias com os itens, porque os itens de 3 atributos podem chegar até 4 magias. Por que não? Os itens de 4 atributos não possam ter 5 magias. Então esses itens vão fazer uma grande diferença na sua build. A gente conversou sobre o evento, né? Então não perca esse evento, jogador. É um evento de conjunto, não perca, porque vai ser ali que você vai conseguir montar o seu set de conjunto, tanto para o PvE quanto para o PvP. Então ele vai fazer uma grande diferença, tá? E não esqueça do seu evento aí, da nova parte da história, né? Que a gente vai ter um novo chefe, tá? E que a gente vai ter as novas missões principais. Eu tô até deixando aqui, eu não sei se você tá olhando ali, eu não botei a foto da história, eu não utilizei o print da história. Esse seria a imagem do novo chefe. Então ela tá ali abaixo dos equipamentos míticos do lado da foto do evento de conjunto. Então também aqui, para você que chegou aqui até agora, essa seria a foto do novo chefe. Achei irado demais. Espero que venha com uma mecânica bem interessante e muito forte para a gente conseguir nos desafiar até mesmo no PvE. Jogador, esse então foi o vídeo de hoje, tá? Eu achei muito top. Vamos botar aí Diablo 2025, seria o nosso novo Diablo, né? Então, com essa nova atualização, cara, tô muito hypado. Quero que você que parou, tenta voltar a jogar, porque eu acho que você vai gostar muito. Você que tá aí, fala pra mim, o que você tá achando? Tá hypado pra essa atualização do dia 19? Não tá hypado? Tá entusiasmado por esses novos itens, pra nova gema? Deixa nos comentários. Se puder, dá aquela força, deixa aquele like maroto que ajuda demais o nosso canal. Compartilhe esse vídeo que a gente está trazendo para você. E como a gente sempre fecha, até o próximo vídeo. Fui!